Pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo de isomeria, vamos ver agora a parte 2 da chamada isomeria do tipo ótica. Lembrando, né? A isomeria, primeiro os conceitos, que significa justamente você ter compostos com a mesma fórmula molecular e agora, como é o caso da espacial, fórmulas estruturalmente e espaciais diferentes. Nesse caso, a gente vai trabalhar somente com as espaciais sendo diferentes. Dentro das espaciais diferentes, vamos especificar o caso dos isômeros chamados de ótico. Relembrando, né, gente? A isomeria ótica decorre do que a gente chama de um processo de assimetria, o que significa as moléculas, quando são divididas, elas passam a ter lados diferentes. Isso é fundamental na isomeria, porque se o objeto for simétrico ou a molécula tiver simetria, os lados sendo iguais, nós não teríamos propriedades farmacológicas muito importantes do setor. A assimetria molecular é que vai dar essa condição de se ter isômeros em que as propriedades farmacológicas são distintas. E o carbono que vai gerar essa assimetria, esses lados diferentes, é chamado de carbono assimétrico, que significa um carbono que tem os 4 grupos ligados ao mesmo, totalmente diferentes entre si. Então nós vimos, né, na nossa primeira parte, quando você tem um carbono do tipo assimétrico, ele gera isômeros. Esses isômeros podem ser chamados de isômeros ativos e de isômeros inativos. Não esqueçam, tem tanto ativos como vai existir os isômeros inativos. Os ativos, eles recebem o nome em particular de destrógeno e de levógeno, os que desviam a luz polarizada para a direita e o que desvia a luz polarizada para a esquerda, isômeros ativos. E a mistura em partes iguais desses isômeros ativos irá formar um novo isômero. Sim, esse isômero inativo, tá? Com desvio nulo, nós chamamos de mistura racêmica ou de racematos. Portanto, quando você tiver um caso de isomerismo óptico, tem que ser contabilizado tanto ativos quanto os inativos. Tendo apenas um carbono quiral, a estrutura química me possibilita 3 isômeros. 2 ativos, o que desvia a luz para a direita, destrógeno, o que desvia a luz para a esquerda, levógeno, e a mistura dos 2 ativos, que eu tenho a mistura racêmica, que é o chamado isômero inativo. A situação agora, e se eu tiver mais de um carbono quiral? Como eu posso contabilizar? Como eu posso esboçar os respectivos isômeros e fórmulas distintas? Vamos aqui. Eu tenho essa estrutura química agora, pessoal, aqui, tá? Nessa situação de se ter mais de um centro quiral. Veja, eu tenho esse composto, ele tem um haleto e uma estrutura alcoólica na sua composição, que é o 3-bromo-butan-2-ol. Eu tenho aqui no meu carbono de número 2 o meu grupo alcoólico e tenho aqui no meu carbono de número 3 o haleto, no caso o elemento químico bromo. Tem 2 centros quirais esse composto? Tenho. Vamos mostrar? Se o carbono 2 geral, eu teria, pessoal, o hidrogênio, vamos trazer na aula de hoje metil ou metila, o grupo hidroxialcoólico e todo esse grupo aqui, tá? À minha esquerda, tá? E o carbono de número 3, eu tenho o hidrogênio, eu tenho o grupo metila, eu tenho o bromo e todo esse grupo aqui à sua direita. Evidentemente, são todos os 2 carbonos com ligantes distintos, com ligantes diferentes. Isso significa que é uma estrutura com 2 centros quirais. Para facilitar, o cientista Van Hoff nos colocou uma fórmula para quantizar esses isômeros. Para o cálculo dos isômeros ativos, você usa a expressão 2 elevado a n. E para o cálculo dos isômeros inativos, 2n menos 1.
salientando o seguinte, pessoal. N refere-se a um número de carbonos quirais que eu estou encontrando. Então, se você tem N aqui, nesse caso, o N está valendo 2, porque eu tenho 2 carbonos quirais. Substituindo respectivamente em sua fórmula, eu teria, para o cálculo dos isômeros ativos, 2 ao quadrado, que daria 4 isômeros ativos. Não esqueçam, os inativos é sempre a metade dos ativos. Por que razão? Porque você mistura um que desvia para a direita e um que desvia para a esquerda, a mistura em partes iguais dos dois. Vamos trazer na aula de hoje estequiométrica de 2 para 1. Então é sempre a metade. Por isso que matematicamente 2n sobre 2 ou 2n menos 1. Então o número de cálculo de isômeros inativo para essa estrutura química aqui seria 2 inativos. Eu tenho 4 ativos, de acordo com a minha fórmula, e 2 inativos. Observe, você chega a um total de 6 isômeros. Os 4 ativos, 2 elevado a n, e a metade deles, 2 inativos, a chamada mistura do tipo racêmica. Chegando a esse total de isômeros, existem algumas questões que pedem que você represente esses isômeros ativos. A fórmula está me garantindo que existem 4 possibilidades, tá? Então, como observar por meio justamente dessa estrutura, porque aqui é uma molécula que apresenta quiralidade, e os isômeros dessa molécula? Se a fórmula está tendo uma previsibilidade de 4 estruturas diferentes, mostre-as. De que maneira? Pessoal, vamos trazer na aula de hoje isômeros de um espaço. Nós temos técnicas que facilitam justamente essa forma de representação. Uma dessas técnicas, que é a mais adotada para nível médio, tem o Newman. A gente trabalha mais isso em nível superior, mas a técnica do cientista Emil Fischer, o bioquímico, facilita bastante para a gente. Vamos verificar então essas 4 representações especulares dos isômeros oriundos dessa estrutura. É a chamada representação de Fischer. Nessa forma de representar, gente, ele utiliza retas com pontos de interseção. Cada ponto de interseção desse aqui simboliza um centro de quiralidade. Portanto, essa estrutura química aqui, num ponto da interseção, aqui estão localizados os meus centros quirais. Você distribui normalmente os seus 4 grupos diferentes em cada carbono, o grupo metila, o grupo alcoólico, o haleto, o bromo, o metil e o hidrogênio. Então estaria aqui. Essa aqui seria uma forma de você representar espacialmente uma estrutura tridimensional. Aí eu coloquei isso diante de um espelho imaginário. Por quê? Quando você tem isômeros, você tem estruturas em que uma é a imagem da outra. A ideia do químico francês Pasteur. Como as nossas mãos têm assimetria, uma é a imagem contrária da outra. Essa alusão eu levo para essas estruturas. Aí o que é que eu fiz aqui? A imagem dessa estrutura. Óbvio, invertida, o grupo OH, o bromo e os grupos metila. Esse par que eu estou colocando aqui para a gente, tá? Esse é o par de isômeros provenientes dessa molécula em que um é a imagem contrária do outro. Esse par recebe um nome mais técnico, a gente chama de enantiômeros ou enanciômeros. São os isômeros óticos em que um é a imagem contrária. Só que a fórmula diz que tem 4. Aqui eu tenho 1, 2 fórmulas, sim, as outras 2. Aí eu fiz o seguinte. Você vai tentar criar fórmulas espacialmente diferentes. Em geral, pessoal, o que faz, vamos trazer na aula da seguinte maneira. Eu conservei os ligantes do meu carbono de número 1, metil, álcool e hidrogênio. Aqui para minha estrutura 3, metil, álcool e hidrogênio.
e inverti a posição de um dos ligantes do meu carbono 2. Como? Eu teria aqui o bromo para frente da molécula e o trouxe aqui para trás. É como se eu estivesse colocando isso numa forma espacialmente contrária. Colocando o bromo nessa região da representação, essa representação não é igual a essa. O fato de você fez um deslocamento espacial. Essa estrutura 3 pode ficar ciente, é diferente da estrutura de número 1. É um novo isômero, é uma nova forma de representação. Feito isso, eu fiz a imagem do grupo alcoólico, hidrogênio com hidrogênio, e está aqui o meu segundo par, a estrutura 3 e a estrutura de número 4. O que a fórmula previu 4 isômeros, já que é 2 ao quadrado. 1, 2, 3, 4. Salientando que os pares 1 e 2, 3 e 4, um é a imagem contrária do outro. São os enantiomorfo-enanciômeros. E agora um detalhe a mais aqui para a gente. Professor, se 1 e 2, um é a imagem do outro, e se eu comparasse 1 com 3? Não é imagem. Mas por que não? Veja, você tem um OH aqui, ele não aparece na frente da molécula. É como se tivesse aqui. Coincide o bromo, mas não coincide o grupo alcoólico. Então eles não conseguem ser imagens entre si. Existe uma situação especial, quando você tiver mais de um carbono quiral, que alguns isômeros não são imagens entre si. Eles têm um nome, são chamados de diastereoisômeros. São os isômeros óticos em que um não é imagem especular do outro. Professor, por que isso seria importante? Quem tem propriedades físicas e químicas iguais, quem tem propriedades farmacológicas distintas, são os enantiômeros. E os diastereoisômeros? São isômeros óticos que não são imagens especulares. E aí? As propriedades físicas e químicas são diferentes. Isso é consequência justamente das propriedades dos isômeros óticos que a gente está trabalhando aqui. Essa seria a situação de você ter mais de um centro quiral dentro da sua estrutura. É verdade, pessoal, que quando você for representar os seus compostos, suas moléculas, esse é o tratamento de Fischer que possibilita a gente visualizar, tá, em 2 dimensões, estruturas tridimensionais. Porque quando a gente pega uma estrutura química como essa e passa a configurar espacialmente, se você me observar aqui, ó, eu tenho 4 ligações, visto que o carbono seria do tipo sp3, mas as 4 ligações não estão na mesma região do espaço. Ficam 2 ligações no quadro, eu colocaria aqui o grupo metil e a ligação com o outro carbono, e 2 estão espacialmente voltadas. O hidrogênio com a ligação covalente tracejada é como se ele estivesse por trás do quadro. E o grupo alcoólico com a cunha cheia, ele está na frente do meu observador. Isso é a representação tridimensional para esse tipo de carbono sp3 que simboliza um centro quiral aqui para a gente. Então dificulta essa visualização. Por isso que é fundamental para a gente ter técnicas que possibilitem essa transformação da estrutura tridimensional para formas bidimensionais. Foi o trabalho do cientista Emil Fischer, mostrando os isômeros, os enantiômeros para a gente aqui, assim como ele vai mostrar também os diastereoisômeros. Estamos diante, então, da possibilidade de uma molécula ter mais de um centro quiral. Então, não esqueçam, sempre utilizar as fórmulas de Van Hoff, como a gente vai observar aqui, 2 elevado a n e 2 elevado a n menos 1. E, por último, professor, você mostrou os isômeros ativos? Sim, essas representações que eu tenho aqui são dos ativos. Aqui tem o destrógeno, o que dizia para a direita, e a imagem,
que a gente simboliza pela forma o que? Levógera. E o racêmico, os inativos? Não. Como o desvio dele é nulo, ele não tem representação especular. Só se representa pela estrutura de Fischer aqueles que produzem justamente uma imagem, aqueles que têm desvio. Assim, a representação que a gente está colocando aqui é somente para os chamados isômeros do tipo ativos. A gente vai trabalhar agora com um outro aspecto. Que outro aspecto? Esses carbonos que foram colocados aqui para a gente são carbonos assimétricos ou quirais sendo diferentes. Sim, existe a possibilidade ainda dos carbonos quirais ou assimétricos serem iguais, porque aqui foram diferentes. Como é que a gente sabe que é diferente? Bem, você tem 4 ligantes. Quando eu comparei os 4 ligantes de um com o outro, já houve uma diferença aqui. Aqui tem álcool e aqui tem bromo. Então, para mim, são 2 centros quirais diferentes. Basta um dos ligantes não estar idêntico ao outro. E se eu colocasse agora, é isso que a gente vai trabalhar, um outro grupo OH no lugar do bromo, aí você vai ter essa situação de carbonos quirais sendo iguais. Com carbono quirais sendo iguais, eu teria o quê? Uma outra possibilidade, é o que a gente vai ver na sequência agora, como se representar, como se quantificar os isômeros na situação de a gente apresentar centros quirais o quê? Iguais. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima. Obrigado.